Era início de mais uma semana de intensa movimentação política e um novo capítulo começava a ganhar força nos bastidores de Brasília. O debate desta vez envolvia a política comercial entre Brasil e Estados Unidos, a campanha presidencial de 2026 e os reflexos eleitorais das recentes disputas diplomáticas. O que parecia ser apenas mais um embate internacional passou a ser tratado por aliados e adversários como um tema capaz de influenciar diretamente o cenário eleitoral brasileiro nos próximos meses. E é justamente por isso que, no vídeo de hoje, o bastidor brasileiro reúne todas as peças desse quebra-cabeça para entender quem pode sair fortalecido, quem enfrenta dificuldades e quais movimentos estão sendo feitos longe dos holofotes. Nos últimos meses, Donald Trump voltou a defender medidas comerciais mais rígidas contra diversos países, incluindo o Brasil. As tarifas anunciadas sobre determinados produtos brasileiros reacenderam um debate que rapidamente ultrapassou a esfera econômica e entrou de vez na disputa política brasileira. Integrantes da oposição passaram a defender uma aproximação maior com o governo norte-americano, enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscou ampliar mercados em outras regiões e reduzir a dependência comercial em relação aos Estados Unidos. Dentro desse contexto, nomes como Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas voltaram ao centro das discussões políticas. Eduardo Bolsonaro já havia realizado viagens aos Estados Unidos nos últimos anos e manteve contatos com lideranças conservadoras ligadas ao Partido Republicano. Donald Trump, por sua vez, fez diversas declarações públicas criticando investigações envolvendo Jair Bolsonaro e defendendo o ex-presidente brasileiro, posicionamentos que repercutiram tanto no Brasil quanto no exterior. Enquanto isso, o governo Lula procurou reforçar sua estratégia diplomática. A equipe econômica e o Ministério das Relações Exteriores passaram a destacar a abertura de novos mercados para produtos brasileiros na Ásia, Oriente Médio, África e Europa. O argumento apresentado pelo governo é que a diversificação dos parceiros comerciais reduz o impacto de eventuais restrições impostas por qualquer país específico. Esse cenário ganhou novos contornos quando começaram a circular informações de que diversos estados norte-americanos questionavam judicialmente parte das medidas tarifárias anunciadas pelo governo Trump. Especialistas em comércio internacional lembraram que decisões anteriores da justiça americana já haviam limitado o alcance de determinadas tarifas impostas por decreto presidencial, aumentando a expectativa sobre novos julgamentos envolvendo o tema. Nos bastidores da política brasileira, aliados de Lula passaram a avaliar que uma eventual revisão dessas tarifas poderia ser apresentada como uma vitória diplomática do governo brasileiro, especialmente se ocorresse durante o período eleitoral. Já integrantes da oposição observam que qualquer mudança dependerá principalmente das decisões das autoridades norte-americanas e da evolução do cenário político nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outro assunto passou a ocupar espaço nas conversas entre dirigentes partidários: a formação das chapas presidenciais. Flávio Bolsonaro continuava sendo citado como um dos nomes ligados ao campo bolsonarista, mas enfrentava dificuldades para ampliar alianças com outras legendas. Republicanos, progressistas e União Brasil passaram a ser constantemente mencionados nas análises políticas sobre possíveis composições para 2026. Também apareceram especulações envolvendo nomes como Daniela Marques, Ciro Nogueira, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Cada partido passou a analisar pesquisas internas, índices de rejeição e capacidade de transferência de votos, antes de tomar decisões definitivas sobre alianças. Enquanto isso, o presidente Lula seguia investindo na consolidação de sua base política. Ministros do governo intensificaram negociações com partidos do centro,
buscando ampliar apoios nos estados e fortalecer palanques regionais. A estratégia, segundo analistas políticos, é reduzir espaços para adversários antes mesmo do início oficial da campanha. Outro elemento que passou a chamar atenção foi a expectativa em torno das investigações conduzidas por diferentes órgãos públicos envolvendo diversos agentes políticos. Nomes como Alexandre de Moraes e André Mendonça continuam frequentemente citados no debate institucional por ocuparem posições importantes no Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, setores da imprensa acompanham o andamento de investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, sempre ressaltando que eventuais responsabilidades individuais dependem das conclusões oficiais dos processos e das decisões da Justiça. Com isso, o ambiente político permanece marcado por forte polarização. Enquanto apoiadores do governo destacam indicadores econômicos, crescimento das exportações e ampliação das relações comerciais internacionais. Opositores mantêm críticas sobre diferentes áreas da administração federal e defendem mudanças para 2027. E justamente nesse cenário de disputas políticas, articulações partidárias e decisões internacionais, novas informações começaram a surgir nos bastidores, envolvendo estratégias eleitorais que podem alterar completamente o tabuleiro da sucessão presidencial. Nos próximos acontecimentos, entram em cena negociações internas entre partidos, movimentações de lideranças influentes e decisões que poderão redefinir alianças importantes para a eleição. Se você acompanha diariamente os bastidores da política brasileira, já se inscreva no Bastidor Brasileiro, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e participe nos comentários. Sua participação fortalece o canal e ajuda nosso conteúdo a alcançar cada vez mais brasileiros interessados em acompanhar os principais acontecimentos da política nacional. Na sequência dos acontecimentos, a discussão deixou de ser apenas econômica e passou a atingir diretamente o campo político. Em Brasília, interlocutores de diferentes partidos começaram a admitir reservadamente que qualquer mudança nas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos poderá produzir reflexos importantes na reta final da campanha presidencial. É justamente aí que começa uma nova disputa de narrativas. De um lado, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que a estratégia do governo foi reduzir a dependência do mercado norte-americano, enquanto fortalecia acordos com outros parceiros internacionais. Do outro, integrantes da oposição sustentam que a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos precisa ser reconstruída para evitar novos atritos comerciais. Nos bastidores, assessores próximos ao Palácio do Planalto avaliam que o governo preferiu não transformar imediatamente a questão das tarifas em um grande embate público. A leitura feita por integrantes da equipe presidencial é que uma negociação conduzida no momento considerado mais estratégico poderia gerar um impacto político muito maior do que uma resposta precipitada. Essa análise passou a circular entre parlamentares da base governista e alimentou novas especulações sobre o cronograma das conversas diplomáticas. Enquanto isso, Donald Trump também enfrenta desafios dentro dos Estados Unidos. Além das disputas judiciais envolvendo suas decisões comerciais, o presidente americano acompanha um ambiente político bastante polarizado às vésperas das eleições legislativas. Diversos analistas internacionais apontam que um eventual desgaste interno pode influenciar decisões futuras relacionadas à política externa, inclusive em relação ao Brasil. É justamente por isso que muitos observadores acreditam que qualquer mudança nas tarifas dependerá
não apenas das relações entre Brasília e Washington, mas também do cenário político doméstico norte-americano. Nesse ambiente de incerteza, Flávio Bolsonaro voltou ao centro das conversas entre dirigentes partidários. O senador continua sendo citado como uma das principais lideranças do campo bolsonarista, mas enfrenta dificuldades para ampliar alianças além da base mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Republicanos, progressistas e União Brasil aparecem constantemente nas análises sobre possíveis composições eleitorais, mas até agora nenhuma definição oficial foi apresentada. Nos corredores do Congresso Nacional, também cresce a expectativa sobre quem ocupará as vagas de vice nas principais chapas presidenciais. Michele Bolsonaro continua sendo lembrada por lideranças conservadoras como um dos nomes de maior alcance eleitoral dentro do grupo bolsonarista. Já Tarcísio de Freitas permanece como uma figura observada tanto por aliados quanto por adversários, especialmente em razão de seu desempenho político e administrativo. Outro nome frequentemente citado é o de Ciro Nogueira. Presidente nacional do Progressistas, ele continua exercendo papel importante nas negociações partidárias e mantém diálogo com diferentes setores do Congresso. Daniela Marques também aparece em algumas análises políticas como possível integrante de futuras composições, embora nenhuma decisão tenha sido oficialmente anunciada. Enquanto essas articulações avançam lentamente, o governo Lula procura consolidar sua base parlamentar. Ministros intensificam conversas com deputados e senadores de diferentes legendas, buscando ampliar apoio para projetos considerados prioritários. Ao mesmo tempo, dirigentes partidários acompanham atentamente pesquisas internas para avaliar quais alianças poderão oferecer melhores resultados nas urnas. Outro fator que continua movimentando Brasília são as investigações conduzidas por órgãos de controle e pelo Poder Judiciário. Alexandre de Moraes permanece no centro das discussões sempre que surgem notícias relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. André Mendonça também aparece frequentemente nas análises políticas por integrar a Corte em um momento de forte polarização institucional. Especialistas lembram, entretanto, que investigações em andamento não significam condenação e que qualquer responsabilização depende do devido processo legal e de decisões definitivas da Justiça. Também seguem repercutindo declarações de jornalistas e analistas políticos sobre possíveis desdobramentos envolvendo figuras importantes da política nacional. Comentários feitos por nomes conhecidos da imprensa alimentam debates nas redes sociais. Mas muitas dessas informações ainda permanecem no campo das especulações políticas, sem confirmação oficial por parte das autoridades responsáveis. Enquanto isso, Lula continua apostando na agenda internacional como uma das vitrines de seu governo. A estratégia inclui ampliar exportações brasileiras, fortalecer relações comerciais com novos parceiros e reduzir eventuais impactos provocados por disputas tarifárias. Integrantes da equipe econômica afirmam que o Brasil já diversificou significativamente seus mercados consumidores nos últimos anos, diminuindo a dependência de um único país comprador. No campo da oposição, por outro lado, cresce a preocupação em construir uma candidatura competitiva capaz de unificar diferentes correntes conservadoras. Essa tarefa, segundo analistas políticos, não será simples. Além das divergências estratégicas, existe a necessidade de conciliar interesses partidários, definir lideranças regionais e construir uma chapa capaz de ampliar o eleitorado além da base tradicional do bolsonarismo. É justamente nesse ponto que muitos parlamentares passaram a defender conversas mais intensas entre os partidos de centro-direita.
A avaliação é que uma divisão excessiva poderá beneficiar diretamente o presidente Lula caso ele dispute a reeleição. Por isso, as próximas semanas prometem ser decisivas para a definição das alianças e das estratégias eleitorais. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que as negociações internacionais podem influenciar diretamente o resultado da eleição presidencial? E, olhando para o cenário de hoje, qual liderança política você acredita que chega mais fortalecida aos próximos meses? Escreva também de qual cidade e de qual estado você acompanha o bastidor brasileiro. É sempre interessante ver nossa comunidade reunindo pessoas de todas as regiões do país. Ao longo dos últimos dias, outro elemento passou a ocupar espaço nas conversas de Brasília: a capacidade de cada grupo político controlar a própria narrativa diante de um cenário eleitoral extremamente disputado. Parlamentares experientes afirmam que, em uma campanha presidencial, não basta apenas apresentar propostas. Também é necessário administrar crises, responder rapidamente aos acontecimentos e impedir que fatos externos acabem dominando o debate público. E é justamente nesse ponto que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam estar encontrando uma oportunidade. Segundo integrantes da base governista, caso as tarifas impostas pelos Estados Unidos sejam revistas ou reduzidas antes da eleição, o governo pretende apresentar esse resultado como consequência da estratégia diplomática adotada desde o início do mandato. A narrativa construída por ministros é de que o Brasil buscou diálogo sem abrir mão de ampliar relações comerciais com outros parceiros internacionais. Enquanto isso, integrantes da oposição defendem que a retomada de uma relação mais próxima com o governo norte-americano seria o caminho mais eficiente para evitar novos conflitos comerciais. Donald Trump, por sua vez, continua sendo uma figura central nesse debate. Além das disputas eleitorais internas, o presidente americano enfrenta questionamentos sobre diversas medidas adotadas por decreto, inclusive aquelas relacionadas ao comércio exterior. Especialistas em política internacional lembram que decisões judiciais envolvendo tarifas podem influenciar diretamente a estratégia da Casa Branca nos próximos meses. Caso haja uma derrota definitiva na justiça, o impacto político poderá ser significativo tanto nos Estados Unidos quanto nas relações com países atingidos pelas medidas. Enquanto isso acontece fora do Brasil, o cenário interno continua sendo marcado por intensas articulações partidárias. Flávio Bolsonaro permanece tentando fortalecer o campo conservador, mas dirigentes de diferentes legendas ainda analisam qual será o melhor desenho para enfrentar a eleição presidencial. Nos bastidores, nomes como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira e outros líderes continuam sendo citados em reuniões reservadas, sempre acompanhados de pesquisas de opinião, estudos eleitorais e projeções sobre desempenho nas urnas. Outra discussão importante envolve a capacidade de cada candidatura ampliar alianças regionais. Em eleições nacionais, o apoio de governadores, prefeitos e lideranças estaduais costuma exercer papel decisivo. Por isso, partidos trabalham intensamente para construir palanques competitivos nos maiores colégios eleitorais do país. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul seguem no centro das estratégias de praticamente todas as campanhas. Também continuam repercutindo análises sobre investigações envolvendo figuras públicas. Alexandre de Moraes permanece sendo um dos ministros mais comentados do Supremo Tribunal Federal, enquanto André Mendonça também aparece frequentemente nas discussões sobre decisões judiciais e temas institucionais. Ao mesmo tempo,
a Polícia Federal e o Ministério Público seguem conduzindo investigações que, quando concluídas, poderão gerar novos desdobramentos políticos. É importante lembrar que investigações não equivalem a condenações e que qualquer responsabilização depende das decisões da Justiça após o devido processo legal. Outro aspecto observado por cientistas políticos é a fragmentação do campo conservador. Embora Jair Bolsonaro continue sendo uma liderança importante para seus apoiadores, diferentes grupos passaram a disputar espaço dentro da própria direita brasileira. Michele Bolsonaro ampliou sua presença política nacional. Tarcísio de Freitas consolidou o protagonismo administrativo em São Paulo. Nicolas Ferreira continua. Governadores, senadores e deputados federais também procuram construir protagonismo próprio pensando não apenas na eleição atual, mas também no futuro político do grupo. Do lado governista, a estratégia segue concentrada em indicadores econômicos e programas considerados prioritários. O Palácio do Planalto aposta que crescimento econômico, geração de empregos, aumento das exportações e estabilidade institucional poderão pesar na decisão do eleitor durante a campanha. Além disso, ministros trabalham para acelerar entregas administrativas antes do período eleitoral, buscando fortalecer a imagem do governo perante a população. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares reconhecem que a campanha de 2026 poderá ser uma das mais disputadas dos últimos anos. A expectativa é de que cada declaração relevante, cada pesquisa divulgada e cada decisão judicial produza forte repercussão política. Por isso, equipes de comunicação monitoram diariamente redes sociais, entrevistas, debates e movimentações partidárias para responder rapidamente a qualquer mudança de cenário. É justamente essa combinação entre economia, diplomacia, justiça e articulação política que torna o momento atual tão imprevisível. Um único fato pode alterar estratégias construídas durante meses. Uma decisão internacional pode modificar discursos internos. Uma nova aliança partidária pode mudar completamente o equilíbrio da disputa presidencial. E é exatamente esse ambiente que faz dos bastidores da política um dos temas mais acompanhados pelos brasileiros. Antes de continuarmos, faço um convite especial. Se você acompanha diariamente as principais notícias da política nacional, fortaleça o trabalho do Bastidor Brasileiro. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e participe dos comentários. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo análises, bastidores e informações de forma constante. Na medida em que a campanha se aproxima, cresce também a disputa pelos apoios que ainda permanecem indefinidos. Nos bastidores de Brasília, presidentes de partidos, líderes de bancadas e coordenadores de campanha intensificam reuniões praticamente diárias para avaliar pesquisas internas. Entre os principais temas debatidos está justamente o impacto político da relação entre Brasil e Estados Unidos. Caso o impasse envolvendo as tarifas seja resolvido antes do primeiro turno, tanto o governo quanto a oposição tentarão apresentar o desfecho como uma vitória política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aposta no discurso da negociação diplomática, enquanto aliados de Donald Trump defendem que mudanças dependerão principalmente das decisões do governo americano. Essa disputa de narrativas deverá ganhar espaço na propaganda eleitoral e nas redes sociais. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro continua enfrentando o desafio de consolidar uma base política suficientemente ampla para sustentar um projeto nacional. Mesmo mantendo apoio do núcleo mais fiel do bolsonarismo, dirigentes partidários reconhecem reservadamente que ampliar alianças será fundamental para qualquer candidatura competitiva. É exatamente por isso que nomes como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira, Daniela Marques
e outras lideranças continuam aparecendo em diferentes cenários discutidos por estrategistas políticos. Ao mesmo tempo, o governo federal trabalha para fortalecer sua presença nos estados. Ministros passaram a intensificar agendas regionais, inaugurações de obras, anúncios de investimentos e encontros com governadores e prefeitos. A avaliação dentro do Palácio do Planalto é que uma campanha nacional forte depende também de uma boa estrutura nos maiores colégios eleitorais do país. Outro fator observado com atenção é o comportamento do Congresso Nacional. Deputados e senadores sabem que o próximo presidente dependerá de uma base sólida para governar. Por isso, muitos parlamentares evitam antecipar apoios definitivos enquanto aguardam pesquisas mais próximas do período eleitoral. Essa cautela explica por que tantas negociações continuam acontecendo longe das câmeras. Também permanece elevada a expectativa em torno das decisões do Supremo Tribunal Federal e das investigações conduzidas pelos órgãos competentes. Alexandre de Moraes segue sendo uma das figuras mais observadas do judiciário brasileiro, enquanto André Mendonça também participa de julgamentos relevantes para o cenário institucional. Analistas lembram, entretanto, que o calendário eleitoral costuma aumentar a repercussão política de qualquer decisão judicial envolvendo figuras públicas, ainda que cada processo tenha seu próprio rito legal. No campo conservador, a fragmentação continua sendo um desafio. Jair Bolsonaro permanece como uma liderança importante para seus apoiadores, mas diferentes grupos procuram construir protagonismo próprio. Michele Bolsonaro ampliou sua atuação política nacional. Nicolas Ferreira continua mobilizando milhões de seguidores nas redes sociais. Tarcísio de Freitas mantém forte presença entre governadores e lideranças estaduais. Outros nomes também buscam espaço, demonstrando que a disputa por influência dentro da direita brasileira continua intensa. Já no governo, a estratégia segue concentrada em apresentar resultados administrativos. Integrantes da equipe econômica destacam indicadores relacionados ao crescimento das exportações, geração de empregos e investimentos estrangeiros. Além disso, o governo procura mostrar que conseguiu ampliar mercados internacionais para produtos brasileiros, reduzindo a dependência de determinados parceiros comerciais. Especialistas em ciência política lembram que eleições presidenciais raramente são decididas por um único acontecimento. Normalmente, o eleitor acompanha uma sequência de fatos ao longo de vários meses antes de formar sua decisão definitiva. Por isso, campanhas procuram manter presença constante no noticiário, responder rapidamente às crises e aproveitar oportunidades para fortalecer suas narrativas. É justamente essa combinação entre economia, diplomacia, justiça e articulação partidária que faz do momento atual um dos mais importantes da política brasileira recente. Cada pesquisa divulgada, cada declaração internacional e cada decisão institucional pode alterar estratégias construídas durante meses. Agora queremos ouvir você. Na sua opinião, qual será o fator que mais influenciará a eleição presidencial? A economia, as alianças políticas, as decisões da justiça ou o cenário internacional? Escreva sua resposta nos comentários e aproveite para contar de qual cidade e de qual estado você acompanha o bastidor brasileiro. É sempre um prazer ver nossa comunidade reunida de norte a sul do Brasil, participando ativamente dos debates e trazendo diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos do país. À medida que a corrida eleitoral entra em sua fase mais decisiva, cresce a expectativa sobre os próximos acontecimentos que poderão influenciar diretamente o cenário político nacional. Nos bastidores, dirigentes partidários admitem que as próximas semanas serão determinantes para definir alianças, consolidar candidaturas
e estabelecer as estratégias que serão levadas ao horário eleitoral. É justamente nesse ambiente de intensa movimentação que surgem avaliações sobre o impacto das disputas internacionais, das investigações em andamento e das articulações envolvendo as principais lideranças do país. No centro dessas discussões, permanece a situação de Flávio Bolsonaro. Ao longo dos últimos meses, seu nome passou a enfrentar dificuldades na construção de alianças políticas, consideradas estratégicas para uma campanha presidencial competitiva. Integrantes de diferentes legendas avaliam cenários distintos, enquanto partidos buscam reduzir riscos eleitorais e preservar suas próprias bancadas. Esse movimento alimenta especulações sobre possíveis mudanças de estratégia dentro do campo conservador. Ao mesmo tempo, a relação entre Brasil e Estados Unidos continua sendo observada com atenção. O debate em torno das tarifas comerciais ganhou dimensão política, porque envolve não apenas questões econômicas, mas também o discurso adotado por diferentes grupos durante a campanha. Caso haja uma revisão dessas medidas antes da eleição, tanto aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto integrantes da oposição, tentarão apresentar o resultado como consequência direta de sua atuação política. Enquanto isso, Donald Trump enfrenta desafios internos importantes nos Estados Unidos. Além das disputas judiciais relacionadas às tarifas comerciais, especialistas acompanham de perto os reflexos das eleições legislativas americanas sobre a governabilidade da Casa Branca. Mudanças na composição do Congresso norte-americano poderão influenciar diretamente futuras decisões envolvendo política externa e comércio internacional. No Brasil, dirigentes do Partido Liberal, do Progressistas, do Republicanos, da União Brasil e de outras legendas seguem avaliando pesquisas qualitativas e quantitativas para medir o potencial de crescimento de cada candidatura. Esse trabalho acontece diariamente, muitas vezes longe dos holofotes, envolvendo presidentes de partidos, coordenadores de campanha e lideranças regionais. Paralelamente, o governo Lula mantém sua estratégia de fortalecer agendas positivas relacionadas à economia. Novos mercados internacionais, ampliação das exportações, investimentos em infraestrutura e indicadores econômicos favoráveis são apresentados como pilares da campanha governista. A intenção é convencer o eleitor de que a estabilidade econômica deve continuar sendo prioridade nos próximos anos. Outra frente importante envolve o ambiente institucional. Decisões do Supremo Tribunal Federal continuam sendo acompanhadas por analistas políticos, principalmente quando envolvem personagens de grande projeção nacional. Alexandre de Moraes permanece como uma das figuras mais observadas do judiciário, enquanto André Mendonça participa de julgamentos relevantes dentro da corte. Independentemente das posições políticas de cada grupo, qualquer decisão envolvendo figuras públicas tende a repercutir intensamente durante uma campanha presidencial. Dentro do campo conservador, também chama a atenção o crescimento de diferentes lideranças. Michele Bolsonaro ampliou sua presença em agendas políticas pelo país. Nicolas Ferreira continua sendo um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais. Tarcísio de Freitas permanece como uma referência importante entre governadores e setores empresariais. Outros nomes, como Ciro Nogueira, Tereza Cristina e diversas lideranças regionais, seguem participando das negociações que definirão o desenho final das alianças. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação dos partidos com o chamado voto útil. Em disputas altamente polarizadas, parte do eleitorado costuma migrar para candidaturas consideradas mais competitivas nas semanas finais da campanha. Por isso, cada pesquisa divulgada passa a exercer enorme influência sobre estratégias de comunicação, distribuição de recursos e agendas dos candidatos. No bastidor brasileiro,
Nosso compromisso continua sendo acompanhar cada novo desdobramento, analisar os fatos públicos disponíveis e mostrar como cada decisão pode alterar o cenário político nacional. Ainda há muitas definições pela frente, e a velocidade dos acontecimentos promete surpreender até mesmo os analistas mais experientes. Antes de encerrarmos, queremos agradecer a todos vocês que acompanham diariamente o Bastidor Brasileiro. O crescimento do canal acontece graças a cada inscrição, a cada comentário, a cada compartilhamento e ao apoio constante de quem acredita em nosso trabalho. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva. E agora fica uma pergunta que pode movimentar nosso próximo debate. Qual será o próximo grande fato capaz de mudar os rumos da eleição presidencial? Será uma nova aliança política, uma decisão judicial, uma pesquisa eleitoral ou algum acontecimento internacional? Escreva sua opinião nos comentários. E diga também de qual cidade você acompanha o Bastidor Brasileiro. Porque no próximo vídeo vamos analisar os novos bastidores das articulações em Brasília, os movimentos das principais lideranças nacionais e os acontecimentos que podem redefinir completamente o cenário político dos próximos meses. E, pela movimentação que já começa a surgir nos bastidores, tudo indica que os próximos capítulos poderão ser ainda mais decisivos do que os que acabamos de analisar. Nos vemos no próximo vídeo.